Bom, eu acho, viu, Mário, que o que está acontecendo hoje tem um contexto nacional, evidentemente, que é um contexto de retrocessos, né? É um contexto onde a democracia está ameaçada, basta ver a repressão que é muito forte em São Paulo e começa a acontecer também aqui no Ceará com relação aos atos, como o ato de 7 de setembro, né? Eu acho que essa questão vem desde a campanha passada presidencial. Parece que a campanha do Aécio, ela destampou, tá certo? Um certo sentimento conservador, preconceituoso, fascista, reacionário que existe na sociedade e pôde aparecer, e evidentemente que isso é potencializado muito por figuras nefastas, como é o caso do Bolsonaro, né? E aqui eu acho que também a gente está vivendo uma situação preocupante, porque na medida em que você coloca como tema principal a questão da segurança. E praticamente único. E praticamente único, exatamente. E aborda a questão da segurança apenas por uma visão policialesca, né? Porque uma coisa é abordar a segurança e ver como é que o município pode ter uma postura de prevenção e de garantia dos direitos. A outra coisa é achar que a prefeitura ela vai ter uma atividade toda voltada para a Guarda Municipal, que se transforma numa polícia armada. Numa outra polícia. Numa outra polícia, uma polícia armada, sem controle, tá certo? E que pode levar a violência muito grave. Eu fico pensando nesses últimos episódios que nós vimos, tá certo? Na Praça da Gentilândia, na Praça dos Leões e na Serrinha, se a Guarda Municipal tivesse com arma de fogo, o que poderia ter sido, né? Nem pensar. Então, o que eu acho vai muito ao encontro do que você está dizendo. Nós militamos em direitos humanos, ocupamos funções importantes, você continua na atividade política plena como vereador, mas militante em direitos humanos ele tem a possibilidade de acompanhar o cenário político a partir de um viés um pouco diferente, e esse viés da violência nos assusta e nos preocupa. Então o que nós assistimos agora é uma tendência muito grande a uma perversa criminalização dos movimentos sociais, ou seja, quem for para a rua sabe que está de alguma maneira em alguma situação de risco, como eu vi na Beira-Mar e agora recentemente outro episódio, quando a moçada estava se divertindo naquele bar Lions, na Praça dos Leões, quando sem motivo, sem lógica, sem nenhum sentido, a polícia chega com atos de violência e segue-se a presença da Guarda Municipal mais violenta ainda, porque chegou para valer, chegou com gás lacrimogêneo, chegou dando pancada, ou seja, já com a sua função desvirtuada. Porque há uma reprodução e uma expansão muito rápida da cultura policialesca, cultura militarizada, da ação de impacto, de combater e aniquilar o inimigo externo, que está incrustada na nossa polícia nacionalmente. Aqui e acolá com mais intensidade, de maneira mais preocupante. Você citou São Paulo. O Ceará não está tão diferente. É verdade. Eu sei São Paulo, porque São Paulo tem sido muito violento, mas São Paulo Fortaleza já acontece também. A sociedade discute a desmilitarização das organizações policiais, que não é retirar armas dos policiais. É uma nova concepção na formação do policial. Claro que o policial tem que usar armas em muitas situações para defender a si próprio e a sociedade. Mas aí o discurso do capitão Wagner, por exemplo, e do Moroni não é diferente nesse aspecto, é armar a Guarda Municipal, transformá-la em outra polícia. E uma polícia que já tem um nascedor violento, que é o raio municipal. Então, para mim, é muito preocupante essa situação. A partir do discurso de que só fala em segurança, tudo é em torno da segurança. A saúde, o esporte, o lazer, a juventude, a política para a mulher, redunda no único discurso, que é o discurso de armar a organização policial para combater a violência. E a gente sabe que a causação social da violência é bem complexa. E o discurso do Moreno, que não é tão diferente nesse aspecto. É verdade. E aí você tem o trabalho que foi feito agora na Assembleia recentemente, né, pelo deputado Renato Roseno, que foi o levantamento dos homicídios de adolescentes em Fortaleza. Não, genocídio. Genocídio. Um dado que chama atenção e que eu não vejo ninguém falar, sabe qual é? 74% dos adolescentes assassinados estavam fora da escola. 74%. Então nós temos um problema que tem que ser olhado em outra perspectiva, que é a perspectiva dos direitos, né? Ao direito à saúde, direito à educação, né? A evasão escolar é muito alta, é o direito à moradia, são as situações subnormais e é garantia vamos dizer, de espaços públicos para que a juventude possa efetivamente se divertir. E como consequência direta, além de estarem fora da escola, falta de oportunidade de capacitação,
falta de capacidade de ocupação do espaço laboral. Então tem toda uma sequência de acontecimentos que soma o que nós chamamos de causação social da violência. Isso é que tem que ser trabalhado. Oportunidade de trabalho, escola, emprego, renda, agregação social, agregação familiar, espaços de lazer, lazer de boa qualidade, toda uma política cultural. E não tratar tudo isso apenas pelo viés da violência, como se a ação policial, sobretudo militarizada, fosse capaz de conter a violência. A violência é bem mais complexa na sua formação e na sua causação social.